Salve, salve! Você que está ouvindo a Rádio Web Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania. Seja muito bem-vindo a mais um programa Interferência Pública. Hoje, com a participação especial de João Gomes Neto. É isso aí, é um prazer, seja muito bem-vindo à Rádio Comunitária, Rádio Livre, Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui no nosso programa a respeito de trabalho e capital na região amazônica em tempos de fascismo, e por isso hoje convidamos ele, João Neto, que ele é sociólogo e coordenador adjunto da ONG FASE. Ele também é integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa Cidade, Habitação e Espaço Humano. Muito bem, então aí vamos começando mais uma edição do nosso programa Interferência Pública. Estamos ao vivo pela sua rádio web Idade Mídia, através do site idademedia.org, nossos aplicativos e também pela live aqui no Facebook, onde você acompanha e participa ao vivo desse diálogo com a gente. Então, João, conta um pouco para a gente desse trabalho realizado junto à FASE, primeiramente apresentando também aos nossos telespectadores e ouvintes da emissora que ainda não conhecem a FASE, o que é a FASE e qual é o trabalho que ela representa. Então, primeiramente eu quero agradecer o convite, Ângelo, de estar aqui com você, fazendo esse debate, e dizer que a FASE é uma organização não governamental que tem 55 anos já de atuação no Brasil, e tem escritórios em Recife, na Bahia, no Rio, no Espírito Santo, aqui em Belém, em Santarém, enfim. Aqui em Belém nós somos a representação da FASE Amazônia. Qual é o território, a área que a FASE então, destinada à Amazônia ela representa? Aqui na Amazônia, tem também o escritório do Mato Grosso, que pega uma parte da Amazônia. Mas aqui legal, o escritório, né, de Belém, nós trabalhamos em 3 territórios. O território do Baixo Amazonas, que pega ali o município de Santarém, 11 municípios polarizados por Santarém, Baixo Tocantins, também que pega alguns municípios aqui da região do Baixo Tocantins, e região metropolitana de Belém. Então, são esses 3 grandes territórios que nós trabalhamos. E a FASE é uma federação de órgãos para assistência social e educacional, o nome que ela surgiu, representa isso. Ela surge no seio da Igreja Católica e, com o passar do tempo, ela ganha uma autonomia. Né? 55 anos de trajetória, de lutas, pesquisas e acompanhamento. E, basicamente, o trabalho da FASE se divide em 4 grandes causas. Podemos dizer assim que uma das grandes causas é o direito à cidade com justiça ambiental. Ou seja, pensar o direito à cidade com essa perspectiva socioambiental. Então, desde a luta do movimento da reforma urbana, na década de 70, década de 80, a emenda à Constituição, a Constituinte, não é, de 88, capítulo da política urbana, todo esse movimento de luta pela moradia, de iniciativas populares, a questão dos orçamentos participativos e tal, e das políticas básicas da reforma urbana de transporte, acessibilidade, mobilidade, saneamento ambiental e moradia de interesse social. Então, basicamente, é isso, tudo passado pelo controle social, com sistema de participação, de conferências de conselho. Então, nesta primeira causa, ela tem aqui na Amazônia um lugar, né, das cidades da Amazônia que se diferenciam pela sua característica, né, de imbricação entre o urbano e o rural. Né? Então, nós falar de cidade da Amazônia é falar de 9 milhões de pessoas que se deslocam anualmente por
pequenas embarcações nos rios, que são as estradas aqui na Amazônia, e que a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano não dá conta dessa realidade. Então, a outra causa... Esse não é o primeiro direito à cidade. A segunda causa é a agroecologia, segurança alimentar e nutricional, que ela está voltada para apoiar os agricultores, os agroextrativistas, as populações quilombolas, as populações indígenas, para que elas possam garantir a sua reprodução social, econômica, cultural, não é? E com a sustentabilidade, a preservação dos comuns, né? dos chamados bem comuns, do rio, da floresta, não é? Do ar, da terra, do solo, da sua cultura, das suas identidades. E essa causa, ela exatamente... Essa causa é a segunda, ligada à agroecologia, também pelo caráter da nossa região, ela também está muito direcionada ao tema trabalho, né? Afinal de contas, são essas atividades que essas comunidades tradicionais vão acabar desempenhando, né? Do pequeno extrativismo, pescaria, os ribeirinhos, pescadores, os quilombolas, os representantes dos sindicatos de trabalhadores da agricultura familiar de todo o estado do Pará, os trabalhadores da agricultura familiar de uma forma geral, né? Todos esses que estão envolvidos na pauta da agroecologia como um direito, né? Exatamente, Ângelo. Então, você conseguiu sintetizar a agroecologia, inclusive, como um resgate do conhecimento ancestral, de práticas sustentáveis, né, milenares, que estão sendo resgatadas, sendo desenvolvidas por essas populações tradicionais, não é? A agroecologia não pode ser se falar de agroecologia sem pensar no papel da mulher no sistema de produção, né? Ou seja, no feminismo, na participação ativa das mulheres na política, exatamente, na produção. Existem diversas dimensões de percepção da agroecologia, né? De ativismo, a gente não pode reduzir a uma mera fórmula, né? Às vezes o capital consegue abraçar o que antes era uma demanda, uma política de movimento e acaba reduzindo isso. Então a gente ouve muito, às vezes, na grande mídia hegemônica, em programas de entretenimento, quando se fala em agroecologia, às vezes se desvirtua um pouquinho desse papel elementar da agroecologia, que está ligada a essa questão dos territórios, da ancestralidade, dos corpos destes povos amazônicos que pertencem à floresta e que mantêm ela de pé, de certa forma, né? Mas aí, então, a gente passa para o outro ponto de... Ainda tem mais duas causas, só para Sim, falamos duas e temos mais outras duas. São as duas. Pontos. Então, porque essas causas elas estão interligadas entre si, mas elas têm, claro, os seus focos. Nós falamos do direito à cidade, da agroecologia, segurança alimentar e nutricional, inclusive com a articulação nacional da agroecologia, né, com armazenamento de semente crioulas, troca de semente, né, porque as grandes multinacionais visam o monopólio da alimentação a nível mundial ao conseguir fabricar grãos, né, e fazer com que o agricultor possa sempre estar comprando esses grãos para produzir. Então, a agroecologia também prevê que essas sementes ditas sementes originais ou sementes crioulas possam ser armazenadas e trocadas. Não é? Então, a agroecologia. Uma outra causa é defesa dos territórios. Esta causa, então, ela tem como objetivo estratégico a defesa dos territórios frente às ameaças ao ataque do capital. Território. Então, essa noção de território, que não é só o espaço, mas a identidade, modo de vida, não é? Ancestralidade, cultura, são relações que se dão, que estão para além do espaço, não é? Então, a defesa dos territórios, dos povos originários e dos povos tradicionais, quilombola, agroextrativista, catadores, os pescadores, enfim, ele é estratégico, principalmente no momento em que o Brasil opta por uma via
desenvolvimentista que cada vez mais exige, né, mais terra para reproduzir a produção em grande escala, ou seja, as commodities para o mercado mundial. E isso faz uma pressão enorme, não é, como se tem visto, em cima dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, que são, afinal, eles que mantêm, que produzem alimentos no Brasil, né? 80% dos alimentos são produzidos pelos agricultores familiares, atenção, não pelo agronegócio. Bastante importante, hein? Né? E que a quem preserva os comuns, a floresta, os rios, o ar, né? E todo esse sistema, né, integrado da biodiversidade, são exatamente as populações tradicionais que encontram-se atualmente ameaçadas nos seus direitos territoriais, e todo o Brasil tem visto o que está acontecendo ultimamente com o avanço da destruição da floresta, o fogo, agora sem mais temer, sem mais se esconder, esses criminosos avançam em cima da terra pública, das terras de preservação da terra desses povos. Então, a defesa do território ela é fundamental para afirmar que na Amazônia tem várias formas e alternativas de produção, de geração de ocupação, de geração de renda, e aliado à preservação. Eu vou te dar daqui a pouco alguns números, alguns dados sobre essa produção. E, por fim, a causa 4, sim, que a gente chama que é a causa de empoderamento das mulheres, né? Mulheres, né, no espaço político, no espaço econômico, né? Então, esta causa visa exatamente porque nós estamos numa sociedade patriarcal, machista, misógina. Exatamente. Onde é preciso destruir esses elementos estruturador da desigualdade social, né? Porque você vê a quantidade de mulheres que são submetidas a um sistema de violência, de opressão, né, de controle dos seus corpos, das suas vidas. E, então, essas mulheres precisam ter a sua autonomia econômica, ter a sua autonomia política. Eu vou aproveitar até fazer um parênteses, que apesar de nós estarmos falando de empoderamento feminino e sermos 2 homens tratando desse assunto, aqui na Rádio Web Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania, a maioria das apresentadoras do programa são mulheres que estão à frente também, fazendo empoderamento. Já tivemos aqui a Lawane Chalier apresentando Elas no Comando, já tivemos a Natália Azevedo com A Hora da Sereia, a Nice Croati com no programa Nossa Voz, a voz dos povos originários, e agora nós temos toda quinta-feira, às 18 horas, Leila Rosa Palheta, com um programa incrível, toda semana, uma temática nova, o programa Vida e Mulher, toda quinta-feira, às 18 horas. Sábado de manhã, você acompanha ela, escritora, poeta, Eliana Barriga, e o programa A Arte de Ser Criança, com Eliana Barriga, também um grande salve para todas as mulheres que fizeram e que fazem parte da nossa rádio web Idade Mídia. Mas você pode concluir isso. Perfeito, Ângelo. E aí, como eu ia dizendo, então, que essa autonomia econômica, política das mulheres é uma conquista, e nós... Então, o empoderamento das mulheres na região amazônica é um dos eixos estruturantes da fase. Exatamente, exatamente. E para nós, homens, fica o questionamento que nós temos um papel de discutir, estamos desafiados a discutir as novas masculinidades e nos questionar por que é muito cômodo, né, nós homens não entrarmos na luta com outros homens para que, de fato, esse patriarcado possa ser questionado, possa ir abaixo. Então, são essas 4 causas que a fase trabalha. Além de ter esses 4 eixos estruturantes, percebe-se que eles acabam dando como guia vários subtemas também, né? Dentro da agroecologia, você tem a questão da segurança alimentar, que, por sua vez, também acaba abrindo para uma gama de assuntos e interesses. Será que a gente consegue fazer uma aventura panorâmica aqui, falando de um pouquinho de alguns dos projetos
da fase relacionados a cada um desses eixos estruturantes, a gente falar um pouquinho desse trabalho do cotidiano da ONG, em relação ao direito à cidade, à agroecologia, território e ao próprio empoderamento. Lembrando aqui um grande abraço para Leila Rosa Palheta, do programa Vida e Mulher, que está ligado à nossa programação. Então, fazendo uma panorâmica geral, no que diz respeito ao direito à cidade, eu já fiz uma pequena introdução, que nós tentamos, então, e articulamos que o direito à cidade na Amazônia ele tem a sua especificidade, né? Não podemos pensar o direito à cidade na Amazônia como foi concebido para as grandes metrópoles no Brasil. Aqui nós temos uma cidade como Belterra, que é um município na região do oeste do Pará, e que você percebe lá em Belterra que os lotes urbanos, dentro do perímetro urbano, tem lotes que têm até 1.000 metros quadrados, porque as pessoas usam lotes também para sua segurança alimentar, para produzir alimentos, né? Então, esses lotes não se enquadram para processo de uso capião, porque os processos de uso capião definidos pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade não abarca a realidade amazônica e determina que lotes até 250 metros quadrados. Então, é preciso um olhar diferenciado para a nossa realidade. João, tu não acha que elas foram elaboradas sim, num outro contexto que não é o contexto político, não é o contexto histórico, não é o contexto cultural, não é o contexto social da região? Então, assim como essa, existem outras políticas e políticas públicas, leis, que são elaboradas num eixo sul, sudeste, um centro político do poder no Brasil, e acaba a própria região amazônica, como sempre, tendo um caráter aí de neocolônia, um caráter periférico, como sempre, né, delegado? Exatamente. Acho que essas leis acabam por provocar isso. Exatamente. Então é preciso pensar o direito à cidade pensando um outro tipo de cidade, né? Que cidade nós estamos pensando para a nossa região, né? Exatamente. Região, para o nosso território. Nós temos uma quantidade de populações indígenas, onde a cidade chegou em cima dos seus territórios. Manaus, por exemplo, né, você tem várias aldeias que estão sendo assambarcadas ali, onde o crescimento de Manaus está chegando nas aldeias. Então, você tem populações indígenas no entorno de Manaus, né? Você tem aqui na região metropolitana de Belém populações quilombolas, como a comunidade do Abacatal, onde o processo de urbanização não considera, né, essa forma de viver, de habitar, de lidar os territórios. Então, há um limite do pensar a política urbana, exatamente porque não interessa ao capital que essas áreas que eles consideram como reservas estratégicas para a exploração minerária ou para a expansão urbana, então não interessa que tenha uma política diferenciada. Então, é nessa parte do direito à cidade na Amazônia. Na parte de agroecologia, a fase tem desenvolvido na região oeste do Pará e aqui no Baixo Tocantins. Sim. Nós temos acompanhado o grupo de agricultores, quilombolas, extrativistas, em planos de manejo de açaí, né, em planos de uso do território, não é, em oficinas sobre agroecologia, em sistemas agroflorestais, em não uso do fogo, e numa série de resgate também de técnicas ancestrais de manejo da produção que possam evitar, combater o uso de agroquímicos como agrotóxico, fertilizantes químicos, né, e que
Isso está totalmente ligado à questão de uma outra causa, que é o direito territorial. Não se pode produzir, não se pode garantir-se a permanência se essas populações não tiverem os seus direitos territoriais respeitados, se não tiverem a regularização fundiária, a legalidade da posse. Essas populações estão aqui muito antes, né, do colonizador, no caso dos indígenas, e os quilombolas estão muito antes até da conformação do Estado, né, republicano, né? Sim, nós temos de anexação ao território nacional brasileiro apenas 196 anos, completos agora no último dia 15 de agosto, o dia do feriado da adesão do Estado do Pará à independência, que, como a gente sabe, não foi bem uma adesão, mas uma imposição de anexação com ameaça de bombardeio, inclusive, da cidade de Belém. E são apenas 196 anos de participação dentro do Estado Nacional Brasileiro. E esse final de semana, por exemplo, nós tivemos o hino, nós tivemos o Círio de Nossa Senhora de Vigia de Nazaré. E o Círio de Nossa Senhora teve esse domingo a edição de número 322. Então, são 322 anos de Círio em vigia, mas de participação do Estado Nacional Brasileiro são apenas 193, 96, apenas um ponto para a nossa reflexão. E é bom que a gente acaba chegando num ponto interessante a discutir a respeito desse nosso neocolonialismo interno. A gente acaba chegando à conclusão de que a gente, quando fala de Amazônia, nós estamos falando de dois projetos distintos, né? Uma Amazônia, que é a Amazônia vivida, vivenciada por esses povos da floresta, dessas comunidades tradicionais, por nós, inclusive, da cidade, e existe uma outra Amazônia, que é a Amazônia inventada, né? Que é aquela Amazônia criada, né? Que é uma ideia socialmente construída ao longo de 200 e mais anos de colonização e que vem sendo reconstruída durante esses 196 anos de nova colonização, o neocolonialismo interno do Estado Nacional Brasileiro sobre a região. E aí, muitas vezes, a gente acaba aceitando, né? Muita coisa, aceita o verde como se fosse uma cor, símbolo da região, e acaba reduzindo, às vezes, muita coisa. Eu te pergunto, até em que ponto essa visão generalizada sobre a região, ela acaba sendo também uma causa também dos próprios problemas que se acabam se abatendo sobre essa região, interferência à sua segurança alimentar, à soberania sobre o território, ao direito à cidade, à defesa dos povos, das mulheres dessa terra. Até que ponto isso acaba interferindo na nossa região, essa ideia criada sobre o que seria a Amazônia? Pois é, a Amazônia é vista, então, como um grande vazio demográfico, né, que precisa ser colonizada, que precisa ser integrada ao progresso, ao desenvolvimento nacional, com diversos planos ao longo dos anos, desde os colonizadores, quando aqui exploravam os índios, né, trabalhando na exploração das chamadas ervas do sertão, né, e que o domínio do conhecimento era totalmente dos indígenas, né? E os europeus não conseguiam reproduzir a forma de exploração que tinham, então, nos seus países, com a mão de obra africana, e depois, então, parte para a mão de obra africana aqui no sistema de escravidão. E aqui, mais ou menos nessa região, a questão da cana-de-açúcar, né? Da produção do açúcar, da produção da cachaça, né? A produção, enfim, com base na mão de obra escrava, né? Avança aqui nessa região do Baixo Tocantins. Então, esse modelo de colonização, né? De uma região que tem que ser integrada, é um modelo pensado de fora para dentro, né, da região. É um modelo que tem por base uma visão de progresso, como uma visão de desenvolvimento que está baseada no desenvolvimento como se nós, inexoravelmente, ou seja, de qualquer forma, nós nos mirássemos nos chamados países desenvolvidos, né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? E a ideia de que desenvolver é você ter
acesso àquelas televisões enormes, acesso ao consumo, não é? Enquanto que essa ideia do desenvolvimento também como se a técnica, né, e a tecnologia a tudo superasse, a tudo resolvesse, não é? Ela se contrapõe a uma forma de vida, a uma cosmovisão diferenciada de uma harmonia que tem dessas populações com o ambiente, com as florestas, com rios, e que sobrevive aqui há milhares de anos, né? Mantendo e preservando essa... Bom, então, mais do que pensar na questão do modelo de desenvolvimento, nós temos que pensar num processo civilizatório, porque nós estamos numa sociedade em que há uma visão de mundo antropocêntrica, que nós, seres humanos, então, desde Gênesis e tal, aí a criação, Deus fez tudo, e está aí dominar e explorar os outros seres, a natureza que vão te servir. Então, é uma visão que é profundamente de separação, homem, sujeito, e natureza, objeto, como se nós não integrássemos, não fizéssemos parte. Então, essa apartação nossa com a floresta, com os outros animais, não é? Ela faz com que a gente esteja indo num caminho de autodestruição. Mas isso já está... os povos andinos estão nos dando lição, os peruanos, os equatorianos, os bolivianos, os colombianos, venezuelanos, eles já estão mais avançados numa concepção de mãe terra, numa concepção de bem viver, né? Em que a natureza não é mercadoria, o rio não é mercadoria, o ar não pode ser vendido em crédito de carbono nos mercados da Bolsa de Valores, transformar o ar em mercadoria, o rio em mercadoria, a floresta em mercadoria, a paisagem em mercadoria, mas numa visão de integração e reconhecendo que nós fazemos parte, nós somos seres integrantes da Mãe Terra, como eles colocam. Então, é uma visão diferenciada, e se você vai numa comunidade rural aqui, como eu fui aqui na comunidade do Assacu, ou comunidade do Pirocá, Assacu é uma comunidade quilombola aqui na região das ilhas. Propensos. Comunidade quilombola, Bacuri, Laranjituba e África, que é onde a fase tem, né? Ou mesmo aqui no Abacatal, em Ananindê, ou você vai na comunidade de Pirocaba, Magro Extrativista. Então, você vê... Você costumava visitar essas comunidades na disciplina de Sociologia Rural, professor Heriberto, meu professor... que sempre fazia esses passeios inesquecíveis. Então, eu, particularmente, que fiz a disciplina 5 vezes, é porque eu gostava muito, professor. Eu fazia questão de ser reprovado para fazer de novo. Tá certo. Então, assim... é uma outra visão. Essas populações vivem numa lógica de integração, de integrado, do valor de uso, mais do que valor de troca, né? No valor de uso. E você vê, uma vez eu estava lá no Pirocaba, numa reunião, terminando uma reunião, e aí uma liderança perguntou: João, tu não vai pegar o teu peixe? Aí eu disse: puta merda mesmo, vou aproveitar para comprar um peixe para levar, porque o peixe fresquinho, chegava na canoa naquela hora. Então eu me dirigi e as pessoas passavam com o saco e pegavam o peixe. E eu não tinha o saco. Então ele colocou num saco plástico, me deu o peixe, eu perguntei quanto. Ele disse: não, não é nada. E eu fiquei assim espantado, porque é uma forma de vida, é um olhar que não relaciona tudo a uma cifra. Mercadoria, a uma cifra e tal. Vê o peixe como mercadoria. Exatamente. Então, obviamente que eles também comercializam, isso e tal, mas naquele momento ali, aquilo me chamou profundamente a atenção. Aí eu te pergunto, no momento em que esse poder do que tu falas, esse poder que é avassalador e que a tudo pretende transformar em mercadoria, como se fosse um toque de Midas, ao contrário, né? Que em vez de transformar tudo em ouro, transforma tudo em mercadoria, que é o capital, a imagem figurativa do capital. Esse poder avassalador,
tem um grande representante agora sentado na cadeira do Executivo do Estado Nacional Brasileiro, que é um governo que tem uma pauta antiambientalista, que tem uma pauta antiecológica, que tem uma agenda que busca a destruição e a entrega das riquezas da região amazônica em nome dos interesses que lhes são completamente alheios. Eu ainda não pude escrever um artigo, uma nota no dia de hoje a respeito da declaração do novo superintendente do INCRA, que dizia ser ele um homem de Deus, um soldado que havia recebido a missão de parar com os incêndios de maquinários encontrados em área de reserva, que quem gostava de fogo era o Satanás, então queria preservar esses... Na verdade, assim, o agronegócio conseguiu sua bancada no legislativo, agora tem esse representante no executivo. Então eu pergunto, como é que ficam essas comunidades tradicionais, os quilombolas, ribeirinhos, os extrativistas, os agricultores rurais, da agricultura familiar? Então, como é que está sendo assim? Na verdade, o mundo inteiro tem interesse, tem acompanhado, está virando os olhos para cá, para a região, como desde a década de 80 não se falava tanto da Amazônia como pauta nos telejornais, porque a gente só é pautado quando acontece grandes tragédias, alguma coisa, e agora, mais uma vez, a Amazônia virou pauta por conta das queimadas, por conta dessa agenda do governo. Então, como é que fica a situação dessas comunidades diante do avanço dessa política antiambientalista do próprio Estado Nacional Brasileiro? Então, a gente tem que ver o seguinte: primeiro, quais são as determinações, né? Então, o Brasil não é deste governo, mas já vem de alguns governos atrás, pensando no mercado externo, da exportação de commodities, da pecuária, da soja, do milho, né, do minério, né, a Amazônia, inclusive, como grande fornecedora de energia, né, e com áreas ditas de terra a serem exploradas. Então, esse é um projeto de expansão do capital e que este governo ele se enquadrou dentro desse projeto neoliberal, que é uma ideologia, não é mais do que um modelo econômico, mas digamos assim, uma ideologia, um modo de vida, um modo de pensar. Um projeto, né? de nação, um projeto de futuro. Exatamente. Né? Então, e isso tem por base uma integração da região ao mercado internacional, né? Ao mercado norte-americano e chinês, né? Então, este governo, e para isso, para que esse capital avance, ele precisa de novas terras, precisa destravar o que eles acham que a questão ambiental está travando este modelo de desenvolvimento, que é altamente concentrador de riqueza. 8 famílias no Brasil possuem a mesma riqueza que metade da população. Né? Então, é uma concentração de riqueza enorme e que esse modelo só vem a piorar. Ora, então, eles precisam, por exemplo, nós temos aqui só para a região do Baixo Tocantins, porque a região do Baixo Tocantins, aqui a Baitetuba, aqui Barcarena e tal, ela tem um posicionamento estratégico em relação ao mercado europeu, a saída pelo Pacífico e o mercado asiático e americano, né? Então é muito mais perto sair por aqui, né, com navios. Então é uma região onde está sendo projetado aqui em Abaetetuba, Barcarena, a construção de 20 portos, né, de várias empresas como a Cargill, a Bunge, a MAGE, que são as grandes investidoras, e esse conglomerado de portos, né, eles estão conectados com o aumento da área plantada, da soja e com a logística, a infraestrutura que vai precisar disso. Então, terão 2 ferrovias, Norte-Sul e a ferrovia FEPASA,
esta vai cortar 23 municípios e diversas comunidades, diversos territórios quilombolas, né? Vão transportar mais de 160 toneladas de minérios, né? Então, com o discurso de desenvolvimento de geração de emprego, mas os empregos gerados são pouco, porque tudo é mecanizado, todo esse exporto, toda a mineração, se você vai em Barcarena, tudo, a quantidade de emprego é ínfima, né? São empregos de alta qualificação, porque tudo é mecanizado. Acho que Abaetetuba e Barcarena devia olhar um pouquinho mais para dentro e prestar atenção no município de Altamira e o que aconteceu lá com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, com a promessa que foi feita de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, quando, na verdade, já é uma falácia conhecida, notória. Então, a população precisa se despertar e perceber a repetição de grandes erros, novamente, aí na região de Abaetetuba, Barcarena. É um local onde nós já temos históricos de incidente. Crimes o transporte de animal vivo do porto da CPT em Barcarena está diretamente ligada à produção da agropecuária no município de São Félix do Xingu, por exemplo, que é de onde sai a maioria do gado exportado pela empresa Minerva Foods, inclusive, que foi a responsável aí pelo naufrágio de um navio Aidar, que levaria para mais de 300 cabeças de gado, 5 mil cabeças de gado, né? Para a Venezuela, acabou emborcando e afundando, causando um grande desastre ambiental que até hoje a população do município sofre reflexo, assim também como também os dejetos da Caolin e outras empresas aí que vêm criando um rosário de lamentações para essa população aí que já vem sofrendo, e é preciso dar cada vez mais voz e visibilidade para o sofrimento e para o clamor de justiça dessa população. E você pode acreditar que a sua rádio web Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania, é um instrumento de participação ativa, de cidadania plena. Então, ora, não é à toa que este governo vem contestando os dados científicos do INPE, né, que é um instituto que produz as estatísticas sobre desmatamento no Brasil, com perseguição também e o desmonte do IBAMA, do CMBio, né, da FUNAI, né, tentando controlar cada vez mais esses órgãos, da Fundação Cultural Palmares. Então, há toda uma tentativa, há um desmonte, né, de tudo que se construiu. Então, se as políticas... Faz parte daquele modelo neoliberal que tu falaste anteriormente. Exatamente. Esse desmonte para favorecer... é parte dessa política. Exatamente, para favorecer essa política. Então, esse desmonte, também o ataque às populações indígenas, né? Então, você de vez em quando ouve o presidente dizer muita terra para pouco índio, etc. e tal, que é um olhar do ponto de vista de terra enquanto mercadoria, né? Não enquanto um bem comum, né? Um bem necessário para todo o planeta, a terra, porque na terra tem a floresta, na terra tem o rio, na terra tem a vida, tem produtos, ervas medicinais, fármacos que podem Nós não somos donos da terra, e sim pertencemos a essa terra. Perfeito. De uma forma... Então, este modelo, ele, se você vai em Barcarena, então, as grandes empresas atraem muitas consequências, provocam, além dessa poluição dos rios que nós temos em Barcarena, né, uma tragédia social. A tragédia social, né, nós temos populações inteiras que vivem dependendo de migalhas que são distribuídas por empresas, por governo, né, então, que não são apoiadas. Então, a agricultura familiar, o agroextrativismo não é apoiado, e as consequências é grilagem de terra, invasão dos territórios, crimes ambientais, né, concentração, especulação imobiliária. Mas nós temos todo um outro lado da história. Nós temos, para falar só de um tipo de alimento, que é o açaí.
né? Nós temos, em 2017, foram produzidas 217 mil toneladas de açaí, né? E o município de Mocajuba, Igarapé-Miri, Abaetetuba, Limoeiro do Ajuru, né, que são responsáveis por 80% da produção do açaí no Pará. Então, isso envolve mais de 25 mil famílias, né? Multiplica por quase mais de 100 mil pessoas. E isso são os dados que são registrados pela Embrapa. Agora, você vai na casa de um ribeirinho, de alguma pessoa, e você vê que a base alimentar é o açaí, o pescado, né, o camarão. Então, você vê que quando, por exemplo, a empresa Cargill, que quer construir um porto aqui na região das ilhas, perto do Pai Santo Afonso, aqui de Abaetetuba, né, numa área, inclusive, que é da União, né, que tem problemas aí. Quando a Cargill quer construir um porto para circular mais de 300 navios enormes, né, ela vai criar uma área de restrição à pesca para a população local, né? E a circulação desses navios com derramamento de óleo, com derramamento de soja transgênica, não é? E todo o sistema do outro lado, na parte daqui de Abaetetuba, que não é a região das ilhas, que vai se construir portos para combustível, porto para que a ferrovia traga os grãos, os minérios para serem transportados pelos navios. Isso vai trazer um impacto enorme para... Só projeto de assentamento tem mais de 70, né? Na região das ilhas de Abaetetuba. Então, os impactos serão imensuráveis para a vida, para a população dessas pessoas que vão obrigatoriamente ter que migrar para as periferias urbanas de Barcarena, de Belém, sem perspectiva para a juventude, sem perspectiva. Então, permanecer que logo mais há de se traduzir em violência urbana, violência também nos espaços de campo. Eu digo violência mesmo, né, como a gente vê, assalto, homicídio, essa violência comum que assola aí, que é fruto da desigualdade também, das diferenças sociais. Então, esses grandes projetos que buscam, através de uma falácia de desenvolvimento, se implantar em nossa região, quando sempre acabam por levar todas as riquezas e deixando apenas para trás um rastro de tragédia social, de miséria e de lamento, né, do que haveria de ser, o que poderia de ser e que não foi. Então, desde já, João, eu agradeço a sua participação. Desde cedo eu já estou sabendo de que ele tem compromisso e que, no entanto, ficou aqui até agora para poder trocar uma ideia e falar um pouco mais sobre os projetos, o perfil, o funcionamento, a filosofia e as diretrizes da FASE Amazônia, da qual ele é coordenador adjunto. Então, João, você pode ficar muito tranquilo ali com a galera que está acompanhando a gente através da live pelo Facebook e fazer as suas considerações finais. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui e dizer que esses espaços são importantíssimos para que a gente possa dar visibilidade e construir outras narrativas que não são a do grande capital, né? Porque chega com essa ideia ilusionista do emprego, né? Que todo mundo vai ter emprego, que o desenvolvimento tem que chegar, e como se se contrapondo com o trabalhador, o pescador, fosse a ideia do atraso. Então, tem que se distanciar do atraso e tem que incluir todo mundo num projeto urbanocêntrico, né, de industrialização e tal. Então, visibilizar essa oportunidade de debater, de discutir, né, essas formas de vida, essas diversas economias da Amazônia, não é? E aí eu não falei aqui das outras economias, castanha do Pará, que exporta mais de 100 toneladas por ano, não é? E, enfim, e outras formas de economia que nós temos aqui e que asseguram a reprodução social, cultural dessas populações há séculos, não é? E que estão aí na resistência contra esse modelo desenvolvimentista que esse governo abraça, e com ele, com a expansão do capital, intrínseca a isso tem a questão da violência, porque o capitalismo só avança
com violência, não é? Com violência, com criminalização, Exploração. Com perseguição aos defensores de direitos humanos, com exploração. É assim que o capital avança, mas as populações sabem se organizar e sabem dar resposta, sabem resistir. Muito obrigado. É isso aí, mais uma vez você acompanha por aqui na sua rádio web Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania, o programa Interferência Pública. A gente volta na próxima semana debatendo a organização das centrais únicas dos trabalhadores de toda a região norte aqui, que estarão organizadas. Agradecemos mais uma vez a presença do João Gomes Neto, participando de mais uma edição do programa Interferência Pública, e desde já fazendo o convite para que ele possa retornar e a gente debater com mais calma. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos pelo menos 4 programas com os eixos temáticos estruturantes da fase direito à cidade, agroecologia, território, empoderamento das mulheres, cada um desse item daria com certeza um grande programa, e por isso desde já fica o convite para que o João retorne ao nosso programa Interferência Pública. É isso aí, galera. Um grande abraço para você. Mantenha-se ligado na sua rádio web Idade Mídia, através do site idademedia.org. Você também pode fazer download do nosso aplicativo nas redes sociais, através do Google Play do seu smartphone, buscando Idade Mídia. Você também pode ouvir através de Rádio Flix, Rádio Garden, Rádio.net. É isso aí, você também fica em contato com a gente através da nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Podcast, você acompanha no Castbox fazendo a busca por Idade Mídia. É isso aí, comunicação para a cidadania, participação ativa e plena.